Muito bem, vamos lá. Guy e a importância de esquecer nomes. Gente, duas coisas me atraíram nesse vídeo aqui. Um é sobre Naruto e Maito Guy. Ele é um dos meus personagens favoritos de Naruto, se não o personagem favorito de Naruto que eu tenho. E, bom, esquecer nomes, porque, como vocês sabem, já basicamente já virou meu chavão. Eu esqueço nomes e é sem querer, gente. Eu esqueço nomes, eu sou ruim com nomes. Então, uma coisa que eu tenho parecido com o Guy é isso. Eu esqueço nomes. Mas vamos lá. Canal Psicologia dos Animes. Já vou dar o like. Depois, vamos escrever. Aí, ó. Ativar o sininho, né não? Façam o mesmo aqui no meu videozinho, por favor. Por favorzinho. Estamos chegando lá, estamos crescendo, estamos indo bem. Muito obrigado e vamos dar o play. Antes vamos ler, antes vamos, antes vamos ler o texto. Não nos tornamos sábios pela lembrança do nosso passado, mas pela responsabilidade pelo nosso futuro. Profundo? Que profundo. Agora me explique por que esse texto tem a ver com esquecer nomes. Vai. Bertrand Russell, Psicologia dos Animes, episódio 206. Cheguei tarde no negócio. A habilidade de deixar o passado pra trás, rivalidade com o Kakashi, Eu sou o Rafael, Maito psicólogo, Gai. e às vezes, de fato, você Rafael precisa Bezerra. esquecer alguns nomes. Curta, se inscreva no canal, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Personagem que não olha pro aumentar o somzinho. passado. O Guy é com certeza um dos personagens mais resilientes dos animes. Quando lembramos de E um dos mais resiliência, maneiros lembramos também. do Rock Lee. Lee é o mais famoso, mas aquele que trouxe maior motivação, pessoalmente, pra mim, foi o Guy. Sem o Guy, não existe Sim, Rock Lee. O Guy é um sim. forte exemplo de como o ambiente pode moldar boa parte da nossa vida. E também mostra como você pode ir além do ambiente, e além das Gostei desse circunstâncias. É microfone difícil fugir da realidade imposta, mas também você não precisa ser definido totalmente pelo seu passado. O Guy nunca foi um ninja com talento natural. Na infância, o Guy não era nem um Sim, dos nesse caso ele melhores parece da com o academia. Lee, né? E por causa disso, e pelo motivo também que ele admirava muito É o pai dele, Dai? seu pai, o Dai, que É, era alguém Dai absurdo, Guy. tinha muita técnica em taijutsu, o Guy se apaixona pelo taijutsu. Ele começa a ignorar que ele é ruim em ninjutsu e genjutsu e foca no taijutsu. O Guy, ele vivia treinando pra impressionar o seu pai. Detalhe que o pai dele era só um genin, ou seja, ele era forte, mas não era visto pela sociedade ou pelas pessoas como Esse personagem ele apareceu no mangá? Eu li o mangá de Naruto, eu não lembro do Dai sendo mencionado, não. O Enel de Filler. O Enel de Filler pra dar uma explicadinha mais no passado do Guy. Me fala aí, gente, me fala aí. alguém forte. Uma vez, o Guy ficou bem irritado porque estavam zoando o pai dele. Aí ele foi pra cima de alguns ninjas mais velhos, acabou apanhando e foi pro hospital. Ou seja, ele tentava defender o seu pai. Ele se preocupava muito com a opinião dos outros. Essa resiliência que o Guy tem, que eu citei no começo do vídeo, não era algo que ele tinha desde o início. Essa Cabelinho resiliência dele foi assim. moldada com o tempo e com a experiência que ele teve. Porque quando ele era criança, ele ficou desesperado, quando ele percebeu que não seria bom em nem ninjutsu, nem genjutsu. Ele teve que ressignificar tudo isso. O pai dele, o Dai, resolveu Era uma das paradas assim que eu achava maneiro, era justamente, o cara só tem taijutsu no Naruto. Então, peraí, o cara tá simulando ninjutsu e todo o restante só com taijutsu? Ou seja, por que eu tenho que me preocupar com ninjutsu se eu simplesmente preciso socar o cara até ele cair? Eu só preciso socar o maluco até que ele esteja no chão. ensiná-lo até Essa é entender a os 8 regra. portões. Como uma condição. Ele só poderia fazer isso se isso fosse para proteger outra pessoa. E aí o Dai acaba mostrando isso na prática, porque pouco tempo depois, o Guy e os seus companheiros foram atacados pelos 7 espadachins da névoa, foram salvos pelo Tá, Dai, não, que isso usou os aí é 8 do. portões. Isso é marcou filler o Guy. mesmo, não tem Talvez como. esse seja Não o teve, principal não. ponto que fez ele mudar. O Guy era inferiorizado pelos outros por causa da sua falta de talento, mas foi justamente isso que fez ele ser um dos melhores ninjas. Ou seja, justamente sua fraqueza se tornou sua maior força. Então na infância, o Guy era extremamente inseguro e se preocupava muito com a opinião dos outros. Após ele se tornar adulto, isso meio que mudou por completo. Ou seja, parecidíssimo com o Lee, né? Por isso que acabaram
acabaram assim, se afeiçoando um ao outro ali, porque os dois eram iguaizinhos, basicamente? O cérebro prioriza a sobrevivência primeiro e todo o resto em segundo. Ele cria um fluxo interno de pensamentos baseados em sobrevivência, usando uma rede de pensamento automática chamada de rede de modo padrão. A rede de modo padrão escaneia o ambiente em busca de ameaças potenciais e se apega a dados que sugerem que não estamos seguros. Só que ela não presta tanta atenção assim a coisas que nos deixam mais seguros, como as pessoas que nos amam ou que dão feedback positivo. Esses comentários não despertam o interesse da rede de modo padrão. É por isso que damos valor e muito à opinião dos outros sobre a gente. Somos muito propensos a dar atenção àqueles que nos rejeitam, que nos tratam mal, como era o Guy no passado. Só que isso mudou no personagem. Pior que verdade, isso é verdade. A gente sempre tende a acabar levando muito em consideração a opinião dos outros, mesmo pessoas que a gente não conhece. Mas a gente não deveria ser assim, né? A gente deveria levar em consideração mais a nossa própria opinião. Lógico que a gente precisa ser crítico com relação a nós mesmos. Mas... E lógico também que tem pessoas que nos querem bem que a gente gostaria de receber críticas, ou receber elogios, receber informação, assim, informações construtivas, críticas construtivas de pessoas que são próximas da gente. Não precisa passar a mão na cabeça, mas também não precisa humilhar, né? Pra mim é isso. Isso mudou a vida dele. O Guy, após se tornar adulto, ele decide viver uma vida baseada nos próprios conceitos dele. Uma vida extremamente fiel a si mesmo. Por exemplo, ele é bastante competidor. Essa competição que fez ele se aproximar do Kakashi. O Kakashi e o Guy são bem diferentes. O Kakashi sempre foi mais habilidoso que o Guy. O Kakashi também sempre foi mais quieto, era um gênio, mais introvertido. E como dizia o Danzo, mais sombrio também. O Kakashi tinha uma escuridão que o Guy não tinha, justamente pelo passado dele. Só que o Guy admirava o Kakashi pela sua força e... Que tá também, peraí. Só que são duas pessoas completamente diferentes, pelo passado do Kakashi. O pai do Kakashi acabou falecendo em serviço. O pai do Guy acabou falecendo em serviço. Não seriam parecidos também nesse quesito? Acho que seriam parecidos nesse quesito, ou seja, na verdade é mais por personalidades um do outro, né? De personalidades diferentes. Controle. E foi aí que se iniciou a rivalidade entre os dois. Rivalidade que é unilateral, só do Guy. O interessante é que o Guy, ele propõe um desafio e ele vai cumprir aquilo mesmo se ninguém estiver vendo. E ele agora não se importa tanto assim com o que as outras pessoas pensam dele. O Guy criou um desafio onde ele iria andar 500 voltas em torno de Konoha com suas mãos, se ele perdesse um Jokenpô contra o Kakashi. E de fato ele teve que fazer isso. E não parou mesmo quando ninguém estava vendo. O Guy não fazia isso ou fazia qualquer coisa pra mostrar para as outras pessoas, mas mostrar apenas pra ele mesmo. si mesmo, para a sua melhora como ninja, a chamada motivação intrínseca. Motivação intrínseca é o impulso que vem de dentro, sem nenhuma recompensa externa ostensiva. Você faz algo porque é inerentemente agradável pra si mesmo, e não por causa de qualquer recompensa antecipada, prazo ou pressão externa. Diferentemente de recompensas extrínsecas, que podem perder seu apelo ao longo do tempo, a motivação intrínseca fornece uma fonte durável de energia e perseverança. Como mostram alguns estudos, ela nos alimenta mesmo diante de desafios e contratempos, permitindo que permanecemos resilientes e comprometidos com nossos objetivos. Esse é o motivo da energia infinita do Guy. Dificilmente algo desmotiva ele. É como se ele estivesse dentro de uma barreira que impede ele de desanimar, de desistir. Que ele desanime por razões externas. É como se só ele tivesse esse poder. A rivalidade que ele cria com o Kakashi é isso. Ele que pode se motivar e ao mesmo tempo ele que pode se desmotivar. Isso parece até saudável, na verdade. É com a intenção de melhorar, de se tornar mais forte. Ele fazia desafios, ele perdia, ele tinha que pagar o preço. As pessoas riam dele, mas agora ele não se importava mais. Era como se o Guy estivesse livre agora. E não estar preso à opinião dos outros era o grande fator dele conseguir avançar mais. A nossa autoestima está em problema quando buscamos a validação dos outros, porque ela fica dependente do externo. Tanto que, na verdade, nesse negócio de rivalidade, Kakashi tem muito respeito pelo Guy, né? Porque ele sabe o quão capaz ele é. Isso também é importante. De fora. Quando você busca essa autoestima, quando você quer fazer algo legal sem a necessidade de mostrar aos outros, sua autoestima fica mais preservada. Como acontece com o Guy. Ele coloca o cabelo do jeito que quer, ele se veste do jeito que quer. Se ele se preocupasse muito, ele seria preso e não poderia ser autêntico. Esse é o motivo determinante dele ter um aluno favorito, o Rock Lee. O Rock Lee admira muito o Guy, assim como o Guy admirava muito o Dai. O Rock Lee segue as instruções dele. E um motivo bem importante disso acontecer é que o Guy, ele segue o que ele fala, segue o que prega. Existe uma heurística
que diz que a maioria de nós usa para determinar o que fazer, pensar, dizer e comprar, o chamado princípio da prova social. Para olharmos o que é correto, olhamos para o que as outras pessoas estão fazendo. Em seu famoso livro Influence, o psicólogo Robert Cialdini escreve: seja a questão o que fazer com a caixa de pipoca vazia em um cinema, quão rápido dirigir em um determinado trecho da rodovia ou como comer um frango em um jantar, as ações daquele ao nosso redor serão importantes para definir a resposta. A prova social é um atalho para a gente decidir como agir. Usamos a decisão dos outros como uma espécie de heurística ou atalho mental. Basicamente, o exemplo importa. Interessante que o Guy, quando tem um problema, ele procura resolver o problema. Ele faz a pergunta certa. Olha só, os nossos cérebros são programados para buscar as respostas das perguntas que fazemos a nós mesmos. Na psicologia cognitiva, isso é conhecido como efeito pergunta-comportamento. Uma vez que a pergunta é feita, nossas mentes começam a trabalhar, às vezes inconscientemente, para resolvê-la. Isso significa que quando fazemos perguntas negativas, como por que eu sou tão ruim nisso, os nossos cérebros tendem a buscar evidências para confirmar a suposição por detrás da pergunta. Por outro lado, quando mudamos a pergunta, colocamos mais ela baseada em possibilidades, como posso melhorar isso, criamos uma trajetória diferente. Agora nosso cérebro busca uma resposta para lidar. Isso é interessante, né? Ao invés de colocar uma coisa que acabe botando a gente para baixo, né? Colocar colocar perguntas para nós mesmos que tentam mesmo que subjetivamente, de uma forma, buscar soluções, né? Mesmo soluções que podem ser práticas ou podem ser de longo prazo, né? Hum, hum. Com a situação de maneira positiva. Ou nem O práticas Guy e o em Rock si, Lee né? se assemelham Mas nisso. Eles sempre estão em busca encontrar das soluções. perguntas Se não que tiver vão solução, resolver outra os história. problemas. Isso ajuda na resiliência do Guy. Por isso que ele não desiste. Frequentemente vemos a resiliência como uma série de conjunto de componentes necessários que os indivíduos devam possuir e aplicar para se recuperar das coisas. Só que não há respostas definitivas sobre o que torna as pessoas resilientes. Um estudo do pesquisador George Bonanno sugere que a resiliência é um conceito altamente individualista. Na verdade, muito do que constitui resiliência não é compreendido pelos pesquisadores. Em vez disso, a resiliência é multifatorial e pode variar de pessoa para pessoa. Mas no caso do Guy, podemos colocar essa resiliência dele na forte habilidade que ele tem de deixar o passado para trás. Existe um jeito curioso do Guy expressar isso, que é na forma que ele esquece dos seus oponentes. Ele esquece o nome dos oponentes. É uma metáfora que diz que ele não está preocupado com o que passou, que ele foca no futuro. Diferente de mim Esse mesmo. é importante. Eu esqueço porque eu acabo explica esquecendo o nosso mesmo. comportamento. Só que se você ficar muito lá, pode significar um problema. Imagina se o Guy ainda se importasse com as pessoas igual quando ele era criança, indefesa. As situações, às vezes... Mas aí que tá, Peraí, mas ele tá querendo, tá esquecendo dos adversários, na verdade, que eram obstáculos, né? E não significa, por exemplo, se ele vencesse o Kakashi, que ele esqueceria quem era o Kakashi, né? Aquele cara ali foi um obstáculo no caminho. Mas aí, depois, tanto que ele depois, acho que no... Quando ele vence lá aquele Katsuki ali, que eu esqueci o nome, viu? Eu esqueci o nome dele. Depois eu lembro que ele fala: não esquecerei mais o seu nome, ou coisa assim. Mudaram completamente. Você é definitivamente outra pessoa. Mas, mesmo assim, você pode estar lá em um cenário que não existe mais. Em uma realidade que não se adequa mais ao seu eu atual. Às vezes isso é difícil de fazer porque somos feitos de memórias. Entenda que a maneira como a memória funciona é que o seu cérebro tenderá a trazer à tona memórias que sejam consistentes em como você está se sentindo atualmente. Se você estiver se sentindo solitário, seu cérebro vai ativar memórias da época que você se sentiu rejeitado e sozinho. E você começa a reviver seu passado doloroso. Isso ajuda a explicar porque o Guy não está preocupado com o passado, porque ele não pensa nele. Ele está animado e motivado com o que está acontecendo com ele no momento. Isso significa que ele não precisa buscar no passado uma sensação similar, porque o passado dele não foi positivo em alguns aspectos. Se você habitualmente rumina sobre sua vida anterior, pode ser regularmente revisitado por sentimentos de raiva, culpa, ressentimento, tristeza ou vergonha. Ou ficar obcecado com pessoas, ou guardar ressentimento. Pessoas com um transtorno depressivo maior costumam passar por isso. Costumam ficar muito presas às memórias do passado e passam a revivê-las o tempo inteiro. A depressão é multifatorial, mas por toda essa confiança e pensamento no futuro, poderia dificultar que Guy tivesse algum dia depressão, visto que a grande característica de pessoas com depressão é justamente a enorme dificuldade de ver esperança no futuro. É como se tudo ficasse nublado. Guy foca no presente, no futuro e no processo. Para alguém conseguir por tanto tempo manter uma motivação para atingir objetivos, a pessoa precisa aproveitar o processo tanto quanto o resultado. Em vez de pensar apenas na recompensa final, você precisa aproveitar a jornada até chegar lá. E aí entramos no último ponto, a força da juventude. Guy, pra mim, é o personagem mais feliz de Naruto. Não consigo encontrar outro personagem que esteja tão motivado com a vida quanto ele. E é justamente essa... Ele é mais jovem,
do que os mais jovens de Naruto. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Impulso da juventude ou uma espécie de otimismo. Estudos mostram consistentemente que um pensamento mais otimista está associado a uma ampla gama de resultados positivos na vida. Pessoas que mantêm uma perspectiva positiva desfrutam de melhor saúde física, maior sucesso em suas carreiras, conexões sociais mais fortes e vidas mais longas. Os otimistas tendem a se envolver em comportamentos mais saudáveis, justamente pela esperança de que aquilo Mas aí vem minha pergunta. Será que eles não estão otimistas pela vida deles está sendo boa? A vida deles está sendo boa, é por isso que estão felizes. Desculpa, gente. Eu não pude me conter. vai causar um efeito no futuro. O otimismo também foi associado à atividade no giro frontal inferior, uma região do cérebro envolvida no processamento de erros durante tarefas de atualização de crenças. O giro frontal inferior é mais ativo ao processar informações desejáveis e mostra menos atividade em lidar com coisas indesejáveis. Como mostra esse estudo, sugere que os otimistas atualizam suas crenças com mais precisão ao receber notícias positivas e são menos precisos quando confrontados com notícias negativas. E talvez esse seja o grande segredo do Guy. Quando as pessoas antecipam resultados positivos, a dopamina é liberada, reforçando esse comportamento otimista. Isso cria um ciclo de feedback no qual o pensamento otimista leva a experiências emocionais positivas, o que, por sua vez, fortalece os caminhos neurais associados ao otimismo. Claro que isso tem um custo, pode ter um custo muito alto, como teve por Guy. O Guy abriu os 8 portões. Eu tenho dúvida, por exemplo, você leva, recebe informações positivas e aí por conta disso, você acaba se tornando otimista, mas no caso do Guy, então, mesmo uma informação negativa para ele se torna uma oportunidade de tentar buscar soluções para poder tentar se tornar positivo? Ou então dizer, isso aqui não tem solução, vamos procurar algo similar que pode ser, é isso? Algo assim? Assim como o pai dele tinha feito, Responde aí nos para comentários derrotar o se Madara. Ele você concorda conseguiu ou mais ou discorda menos do que eu ali acabei de o seu falar. objetivo, mas quase perdeu sua vida no processo. Ou seja, mesmo esse otimismo em todas essas situações do Guy trouxeram coisas negativas. Tudo exige um custo, até mesmo o excesso de otimismo. Schopenhauer dizia que a esperança e o otimismo distorcem a avaliação correta da probabilidade pelo intelecto. Sabemos que o otimismo em excesso pode ser um problema, temos a tendência a sermos pessimistas. Se o Guy permanecesse na visão dele do passado, nunca ele atingiria, talvez, o nível que ele conseguiu alcançar. E nem conseguiria influenciar as pessoas que eram importantes pra ele. Essa é a maior lição do personagem. A grande capacidade de seguir em frente e não olhar pra trás. Talvez você esteja precisando fazer isso. Talvez, assim como o Guy, você precisa esquecer alguns nomes. Quando escolhemos voltar ao passado o tempo inteiro, é doloroso e improdutivo. Pois é como se você levasse uma pedra gigantesca em seus ombros. Quando você entra em um carro, pressiona o pedal do acelerador, você não olha pra trás porque quer seguir em frente. Especialmente se você quiser seguir em frente da maneira mais segura, rápida e eficaz. E isso também se aplica à vida. Para seguir o seu caminho, você precisa manter os olhos na frente. Por isso, não olhe muito para trás, a não ser que você queira repetir um caminho. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Poxa, gostei. Pô, que videozinho legal. Gostei. Tem um certo aprendizado aqui. Eu gostei. Vou pensar, me fez refletir. A psicologia dos animes. Gostei. Gente, gostaram? Ficaram até o final? Se divertiram? Curtiram? Então curte o vídeo. Se inscreve no canal. Gente, muito obrigado por ficar até aqui. Eu vou nessa. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!